E aí, gente, bem-vindo a mais um vídeo. Só antes da gente continuar para outra parte do aplicativo, no vídeo anterior nós criamos esse Flipkart API, né, que é um pacote que centraliza toda a comunicação como aplicativo e ficou faltando algo, que é a gente criar os testes. Hum, Aqui ele veio com alguns testes de exemplo. Quando eu criei o pacote, eu vou tirar esses imports aqui e eu vou entrar no pacote aqui no terminal e vou rodar, como que é mesmo? Flutter Test Management Coverage. O que é esse Management Coverage? É uma forma do Flutter executar os testes medindo a cobertura de código. E ele gera um relatório, que é esse lcov.info, né? Como a gente não tem nenhum teste, então ele não vai aparecer nenhuma cobertura aqui. Só para facilitar devido ao plugin que eu tenho aqui no VS Code, aqui eu estou com a pasta do aplicativo, né? O Flipkart Consult aberto. Eu vou abrir num outro VS Code somente esse pacote aqui do Flipkart API. Só por questões pro meu plugin aqui ler corretamente, né? Mas vamos lá. Aqui tá o pacote que a gente criou. Então, se eu vir aqui e executar o Flutter Test menos coverage, ele não vai achar nenhum teste, porque não existe. Então, nosso primeiro cenário de teste aqui vai ser validar esse Flipkart API Client, que é onde estão os nossos métodos que faz a chamada lá pro end, para os endpoints, né, que retorna as marcas, modelo, a lista de ano e os dados do veículo. Então, aqui, seguindo a mesma estrutura, dentro da pasta teste, eu vou criar um novo arquivo dentro de src e com o nome flipkart API client @test underline test. Esse underline test, quando você está criando testes de unidade no Flutter, tem que ter, para ele conseguir ler e entender que tem testes lá. Se você não colocar esse underline test, não vai funcionar. Esse, até esse arquivo aqui eu posso excluir, que eu não vou usar. Então eu volto aqui no Flipkart API Client testes. Os testes eles têm que rodar dentro de um método main. Então eu venho aqui, eu vou criar um grupo de testes que é relacionado a essa classe aqui. Flipkart API Client. Eu venho aqui e crio um callback. Aqui está em vermelho porque eu tenho que importar o Flutter Test. Beleza? Foi. E o primeiro comportamento que eu quero validar, eu vou deixar lado a lado aqui só para facilitar a leitura da nossa classe Flipkart API Client. Num primeiro momento, nós já vemos que vamos precisar mocar esse HTTP client. Então, eu vou ter que copiar esse import para cá e vamos precisar do mocktail. O que é o mocktail? Ele é uma biblioteca de mock para o Flutter. Ele, ele permite que a gente crie
como se fosse mocks mesmo, né? Classes fakes de uma instância ou de uma classe abstrata e a gente consiga adicionar comportamentos. Exemplo, que nem nesse teste aqui do Flipkart API Client. Na hora de rodar o teste, eu não quero que a API real seja chamada, porque como eu disse nos outros vídeos, pode ser que esteja fora do ar, pode ser que esteja com a API esteja com um problema e não é responsabilidade desse tipo de teste ver se a API está fora, né? Isso aí seria o teste de integração ou outro tipo de teste. Aqui é só para ver se a funcionalidade, né, de receber um JSON, fazer o parse dele e retornar uma lista de marcas, se vai estar funcionando. Então, por isso, a gente tem que fazer o mock desse comportamento. É por isso que a gente trabalha passando atributos e a construtor, porque aí a gente consegue mudar o comportamento. A gente tem que depender, não pode depender de uma implementação, né? Se eu tivesse instanciando esse HTTP client aqui dentro e não tivesse a opção de passar via construtor, eu não ia essa minha classe não ia ser testável. Então, é por isso que a gente tem que tomar todos esses cuidados para que a gente consiga escrever um código limpo e que seja testável, né? Com isso a gente garante a qualidade do aplicativo. Então, aqui em cima eu já vou criar o mock que eu vou usar para esse client HTTP, que é dessa forma aqui, ó. Se vocês verem aqui na lib do Mocktail, tem um exemplo de como a gente instala ele. Eu vou copiar a dependência Mocktail, vou voltar aqui no PubSpec, dev dependencies, eu acho que dev dependencies ou nas dependências de projeto. Vamos pôr na dev dependencies, se precisar, a gente passa para cima. Beleza, meu VS Code ele já instala, mas caso o seu esteja configurado para não executar o Flutter o PubGet sozinho, você tem que executar no terminal. Voltando aqui, eu vou criar uma classe de mock, né? Ela vai chamar mock http client. Ele vai estender de mock, que é do mocktail, ó. Vocês virem aqui, ó, auto import from package mocktail, dou enter. E eu quero que ele implemente um HTTP client. Isso aqui é uma classe. Beleza. Então, aqui eu já, dentro do group, eu vou criar um atributo do tipo pip car API client. Vai chamar pip car API client. Deixa eu acertar o import. E eu preciso, a cada teste, instanciar um novo Flipkart API Client, né? Porque pode acontecer de eu executar um teste e a minha instância do Flipkart API Client estiver com itens do outro teste. Com isso aí pode alterar o resultado, pode quebrar, né, o teste. Então, a cada teste, eu preciso criar uma instância nova. E para fazer isso, eu não vou ter que a cada teste instanciar um flip, vamos lá, por Flipkart API Client e tal. Não, a forma que eu posso usar é usando esse método setup_all, que faz parte do ferramental de teste do Flutter. O que ele faz? Ele é um callback que vai ser uma função, né? Um callback que vai ser chamado a cada novo teste, antes do novo teste. E você também pode usar o
deixa eu ver aqui, é o teardown. Ele vai ser executado após o teste ser executado. Como eu quero que a instância seja criada antes, então eu tenho que usar esse setup. Então eu jogo para dentro desse método setup. Então a cada teste que eu escrever, eu vou criar uma nova instância, beleza? E aqui eu posso ter N testes e toda vez esse setup aqui, ele vai rodar antes desse teste. Eu posso ter 3 aqui. Então ele vai criar uma nova instância toda vez para cada um. Com isso a gente garante que os nossos testes vão. Cada teste aqui vai rodar de forma limpa, sem ter alguma sujeira do teste anterior, né? Com isso a gente garante que não vai afetar o resultado do outro teste. E aqui, de acordo com o que está no nosso construtor, eu quero mocar, eu quero que esse ponto get aqui, ele não vai bater mais na API. Então, eu tenho que passar uma nova instância aqui no construtor do meu FipCar API Client, e eu vou passar esse mock aqui. Mas antes eu preciso criar ele aqui. Vai ser o mock HTTP client. Eu passo ele aqui. Porém, antes de usar, eu tenho que instanciar ele. Eu pego o nome da classe e instancio. Mais para frente você vai entender como que a gente muda o comportamento, né? Como que a gente simula o retorno. Mas dessa forma aqui eu já tenho uma base para fazer ele funcionar. E vamos seguir aqui para validar esse método getBrands aqui. Vamos escrever aqui getBrands deve retornar a brand model list. Beleza? Vamos criar aqui, vai ser um método assíncrono, porque tem chamada de API. E aqui, ó, eu venho aqui no meu brands e faço a chamada do getBrands. Vou executar aqui para vocês verem. Deixa eu fechar aqui a execução do app, que por enquanto nós não vamos usar. Mas se eu chamar ele aqui, vamos ver se, ó, ele deu erro. Por quê? Ó, aqui na linha ficar na linha 16. Por que que ele deu erro? Como eu tô criando mock, né? Eu criei esse mock HTTP client, né? Porque eu não quero que esse ponto .get seja executado de forma real, batendo na API. Eu quero que ele seja um impostor, assim, né? Que seja um fake, uma simulação. Eu tenho que falar para o Flutter o que que esse ponto .get do HTTP client vai retornar. Então, eu tenho que vir aqui. When. Esse when, ele faz parte aqui do Mocktail. Eu recomendo vocês darem uma lida aqui na doc. É a forma como eu moco os comportamentos. Então, ó, aqui tem o when, tem outros métodos aqui. E eu tenho que fazer quando eu chamar o mock http client.get, que é esse cara aqui, ó, eu vou passar um ANI aqui que para qualquer caso eu quero que aconteça. Então,
then eu quero que ele responda com, e daí eu vou ter que passar uma resposta simulada, que eu vou copiar aqui da minha chamada de brands. Vamos pegar aqui só umas 3 linhas aqui. Volto aqui para o código. Vamos colocar embaixo aqui. Vamos criar const string brands response. Eu vou colocar com 6 aspas aqui e simples. E no meio eu vou colocar aquele retorno. Deixa eu ver aqui. Beleza. Então, deixa eu só ajeitar aqui para ficar legível. Ó, eu vou simular a minha resposta, que é como se eu estivesse chamando a minha API, né? Porém de forma falsa. Eu não quero que o teste bata lá no endpoint. Então deixa eu continuar aqui. Eu vou falar para o Flutter, ó, quando o mock HTTP client.get for executado, eu quero que ele responda com, e eu coloco, opa, saiu errado aqui, é response. Quero que ele responda com response. Ele é um filter, peraí. Ah, eu tenho que fazer um outro esquema aqui também. Além disso, eu preciso também criar, ó, como vocês podem ver, o HTTP client.get ele vai retornar um objeto do tipo response. O que tem nesse response? Ele tem vários outros atributos, o body, é, o status code daquela requisição, né? Se foi 200, 201, 500, 404. Então, eu não posso retornar uma string direta aqui. Eu tenho que retornar um objeto do tipo response. E, para isso, eu vou ter que criar também um mock de HTTP response. Então, eu vou vir aqui, class, mock, HTTP response, extends mock do mocktail, implements http.response. Beleza? Então, eu vou ter que vir aqui antes. Eu vou criar um objeto response que vai ser igual a isso. Deixa eu ver aqui na minha cola os próximos passos. Então, eu vou ter que usar o when também para definir que quando o response.statuscode for chamado, eu quero que ele dê um then. A gente ainda não está validando o status code. Ah, mas já vamos deixar pronto. Eu quero que ele retorne um 200. E quando o response body, que a gente usa aqui no nosso FipCar API Client, eu quero que no body dele venha o... Aí sim vem esse texto aqui. Então, e agora sim, aqui ao invés de brand response, eu coloco response. Então, vamos só chamar esse teste aqui para ver se vai funcionar. Ele ainda está dando erro. Por que que ele deu erro? Ó, vamos ler aqui. Quando a gente trabalha com mocktail, a gente tem que especificar algumas coisas, né? Que aqui a minha regra
de mock, eu coloquei que toda vez que o http-client.get for chamado, passando qualquer tipo de parâmetro, ele retorne esse response. Porém, o mocktail ele não sabe o que é esse n aqui. O n é que pode ser qualquer coisa, né? Pode ser tanto, exemplo aqui, o n, né, que eu falo, está sendo para esse parâmetro aqui que é passado no método get. Então eu tenho que passar para ele o quê? O que está sendo esse mock, né? Então eu também tenho que fazer um mock para ele. Então eu vou vir aqui, class fake URI extends mock implements URI. Beleza? E de acordo com o erro que deu aqui, eu preciso usar esse método setupHaul. Esse setupHaul é que nem esse aqui que eu expliquei antes, né? Que a cada teste ele vai ser executado. Porém, existe também o setupHaul, que ele vai executar uma vez só antes de rodar todos os testes. Então, esse aqui executa antes de cada teste e esse aqui executa antes de todos. Esse aqui vai executar uma vez e esse aqui a cada teste. Então eu venho aqui, faço um callback para ele e eu preciso registrar um fallback que é pro mocktail usar. E vai ser esse cara aqui, o fake URI. Uma instância de fake URI, que é o método get espera, né? Que é esse URI.parse. Antes estava .parse, né? Agora a gente está usando a HTTPS. Então, feito esse registro do fallback, vamos executar novamente. Deu erro. Vamos ver qual erro. Provavelmente é porque o JSON está no formato errado. Vamos colocar aspas aqui. Beleza. Vamos tentar executar o teste novamente. Espera aí. Beleza, que ele... Vamos ver que erro... acho que esse ponto, essa vírgula aqui não precisa mais, né? Porque ele já é o último item da lista. E aqui tem que ser um colchete, né? Se eu não me engano, porque é uma lista, né? Vamos executar aqui o teste de novo. Beleza. Nosso teste rodou, mas ainda a gente não está fazendo nenhum tipo de teste, né? A gente tem que validar os comportamentos. E o que a gente tem que validar aqui? Se o retorno de brands, a gente espera que ele seja uma lista, ó. A gente tem 1, 2, 3 itens aqui, né? Que tenha pelo menos 3 itens. Vamos ver aqui que a gente também pode validar. Pegando aqui na minha cola. Vamos também pegar aqui a posição 0 dele no o campo name. Ó, o 0 é esse primeiro item aqui. Eu quero ver se ele é do tipo, se ele vem com o termo Acura e o ID 1 no campo ID. Vamos ver se ele passa com um sucesso. Deixa eu... Beleza, deu bom. Ele executou com sucesso. Então, dessa forma, a gente garante
que o nosso código está recebendo um JSON, ele está fazendo o decode desse JSON para uma lista, e a gente está conseguindo transformar essa lista num objeto Brand Model. A gente também pode fazer testes assim, deixa eu ver se eu lembro. Ó, brands, a posição 0, eu acho que para a gente verificar se ele é de um certo tipo, ó, eu posso colocar se ele é um tipo Brand Model. Beleza? Está funcionando. Então, fica de desafio. Essa aula ficou grande já, né? Mas nas próximas eu gravo. Se para você criar os testes das desses outros métodos aqui, né? Que agora eu tenho get models, get years, get car data. E é isso. Valeu.